Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Planck Talks. Hoje o nosso tema é super importante, nós vamos falar sobre alto desempenho. Alto desempenho na vida, alto desempenho acadêmico, alto desempenho na profissão. E para falar um pouquinho sobre esse aspecto acadêmico, sobre o mercado de trabalho, a gente tem dois super convidados, que é a Alexandra Gioso, que é diretora do Ciesp, é sócia da AG Global e é também vice-presidente da Fiesp Feminina, né? Tem quanta coisa legal. E o professor Marcelo Pelisson, que é diretor e cofundador aqui do Colégio Planck, especialista em aprovação em vestibulares de alto desempenho e um apaixonado por alto desempenho, né, Pelisson? Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite. A nossa audiência gosta muito de pessoas que podem colaborar e a proposta aqui desse programa, dessa série sobre educação, é sempre trazer conteúdo de relevância para quem quer ficar por dentro de tudo que envolve o setor de educação. Então, para você que se interessa por esse tema, comenta aqui embaixo, deixe seus comentários, manda esse link para alguém que você perceba que pode somar. Deixa aí o sininho marcado para você ficar por dentro de todos os nossos lançamentos. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um novo programa no ar. Bom, gente, já que a gente está falando de alto desempenho, já vou começar logo trazendo aí o ponto principal. O que é o alto desempenho e o que caracteriza pessoas que têm o alto desempenho na sua vida? Como é que vocês enxergam isso? Posso começar? Claro, as damas primeiro. Primeiramente, eu agradeço André, a escola, pelo convite. Imagina. É um prazer sempre poder colaborar. Bom, alto desempenho para mim é regularidade, é consistência, né? A gente poder estar sempre constante no que a gente se propõe a fazer e aí o processo acontece, o resultado acontece. Então, eu atingi a meta, eu atendi aquele resultado, ele só acontece se a gente tem o processo acontecendo na vida das pessoas, claro, né? Então, alto desempenho, a melhor definição é essa, né? A gente está regular e consistente, principalmente no conhecimento que a gente tem e nas habilidades que a gente desenvolve durante a nossa vida profissional, acadêmica. Mas o alto desempenho em todas as áreas da vida, né? Não só na acadêmica, no relacionamento, no trabalho, em todas as áreas. Mas a gente fala muito do alto desempenho e o Colégio Planck tem isso dentro do seu DNA, essa é a proposta, há 7 anos, desde a fundação do colégio, que a gente trabalha muito sobre isso. E como é que vocês enxergam essa questão da regularidade, dessa persistência? Eu digo que disciplina é você fazer de forma insistente e consistente coisas que às vezes você não gosta tanto, mas para alcançar objetivos que são importantes para você, né? Então, como é que a gente alcança essa regularidade no alto desempenho? Como é que a gente alcança essa regularidade no fazer, na atitude? Porque a gente vê aqui no colégio, os alunos às vezes eles têm um sonho de alcançar uma determinada carreira, ou eles têm o desejo da aprovação de um ano para o outro, ou eles querem o alto desempenho no esporte, ou eles querem o alto desempenho numa atividade de artes, numa atividade de eletiva. Quando é que a pessoa fala assim, pronto, cheguei lá, eu performo bem, eu tenho alto desempenho. Como é que a gente chega nisso? Tem alguns ingredientes para isso, professor. A gente primeiro estabelecer uma rotina, né? A rotina ela é fundamental para poder ter uma vida organizada em todos os sentidos, como o professor comentou aqui. Então, se você tem uma rotina organizada, estruturada, planejada, você consegue entender que passo que você está e onde você quer chegar, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. Mas aí eu posso falar de outros ingredientes aí que a gente pode pensar, que é a questão do autoconhecimento, né? O quanto a gente se conhece para poder desempenhar aquilo e dar o nosso melhor, conhecer os nossos limites, entender onde a gente pode ir, como que a gente está levando a vida e qual o objetivo dela, né? Quando você lê sobre isso, faz pesquisas na internet sobre alto desempenho, sempre salta uma palavra, que você vai concordar comigo, resiliência. Sempre, essa palavra sempre aparece, que isso responde um pouco o que você estava colocando. O alto desempenho ele aparece quando a pessoa é resiliente naquele objetivo. Ele quer alcançar um objetivo e ele tem que ser resiliente até alcançar. Mas a Alexandra trouxe um ponto que é muito importante, que é essa questão do autoconhecimento e descobrir aonde quer chegar.
Exato. Porque senão você vai ficar buscando ou se dedicando a algo que você não tem uma meta. A gente fala muito de metas, mas as metas elas podem ser, por exemplo, quem não quer ser feliz, né? Como é que alcança a felicidade? Como é que alcança uma carreira que vai trazer... Alguns alunos falam assim, não, eu quero fazer uma carreira, mas eu quero ter um impacto social, mas eu quero também ganhar dinheiro, eu quero poder comprar as coisas que eu quero poder ter as experiências que eu quero. Então, essa questão do autoconhecimento, de entender o que quer, de enxergar onde ele quer chegar, é super importante para ele construir essa resiliência. Agora, que características, além do autoconhecimento, além da resiliência, além da rotina, que ser uma pessoa regrada para todos os aspectos, como é que vocês enxergam isso como pais até, para trazer, todos aqui somos pais, como é que a gente traz isso para os nossos filhos, né? Porque eu acho que os pais que estão nos assistindo, eles falam assim, poxa, eu queria que meu filho fosse um aluno de alto desempenho, eu queria que ele tirasse boas notas, eu queria que ele fosse amigo das pessoas, que ele praticasse bem esporte. Eu enxergo nisso que a gente está colocando um pouco de cobrança demais pelo alto desempenho em tudo. Não tem um pouco, a gente não passa um pouco da curva, principalmente com as crianças, em termos de exigir delas muito? Como é que vocês veem isso? É que às vezes eles confundem alto desempenho como ser o primeiro em tudo e o alto desempenho pessoal, o alto desempenho daquele estudante. Porque, primeiro que os objetivos eles têm que ser objetivos viáveis, né? A pessoa não pode colocar um objetivo inalcançável e passar a vida buscando alguma coisa que ele não vai conseguir. Então, o objetivo tem que ser... mensurável. E tem que ser mensurável e tem que ser realista. Realista. Tem que dar conta disso. Exatamente. E aí o alto desempenho eu tranquilamente consigo fazer assim. Será que eu consigo fazer um pouco mais? Eu estou melhorando meu desempenho. Eu estou buscando algo a mais. Né? E não o alto desempenho de ser o primeiro aluno com a nota mais alta, melhor em tudo. Não é viável, né? Ele precisa ser realista, ele precisa melhorar o que ele tem para ter alto desempenho, né? Eu queria trazer, a gente tem vários nichos que a gente pode falar do alto desempenho. Vamos falar um pouquinho do alto desempenho na escola. Essa questão dos pais, de terem essa expectativa do filho performar bem, ir bem, todo mundo quer. Todo mundo quer que o filho vá bem, que ele seja bem aceito, que ele tenha bons resultados. E você trouxe um ponto importante, né, Pelisson, que é o jovem, a criança, ser melhor a cada dia. Ela crescer, ela evoluir. Claro que ter uma posição de destaque é sempre desejado, mas eu acho que o verdadeiro alto desempenho é a pessoa perceber que ela está ali batalhando e fazendo conquistas a cada dia. Como é que vocês veem isso? Você comentou, acho que para juntar as duas coisas que vocês falaram, a questão da felicidade, né? O sucesso está sempre foi sempre falado pra gente que o sucesso, se você tem sucesso, você tem a felicidade. Você é feliz. E já foi comprovado que a felicidade não vem do sucesso, né? Você pode estar feliz, bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida, emocional, profissional, acadêmico, mas não significa, se você tendo um sucesso profissional, que você vai estar feliz, né? Exato. Então, acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso. E trabalhar muito as habilidades e o que a criança, o profissional busca de verdade. Porque eu acredito num trabalho, professor, que tem que ser leve, ele tem que ser feito com amor. Se a gente não faz, querendo fazer, querendo estar ali, a gente perde tudo o resto. Perfeito. A motivação para estar ali, estar engajado, né, no processo. E isso traz aí, você vê várias pessoas aí desistindo de carreiras ou entrando em depressão, né, estresse aí acumulado. Uma ansiedade super grande. Então, acho que é importante, juntando tudo isso que a gente está falando, esse autoconhecimento é importante para que a gente tenha condição de entender qual é o caminho que a gente quer trilhar, qual a jornada que a gente quer seguir, mas também é importante a gente fazer de forma leve e respeitando o processo de cada um. É o cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo. Mas a gente fala muito isso, né? Que não é só alcançar o objetivo, é curtir a jornada. Quer dizer, o percurso é tão importante quanto chegar lá. Se eu faço um percurso, então no ponto que a gente está discutindo aqui de um aluno de colégio, de fundamental, anos finais ou de médio. Sim. Ele
claro que os pais querem um bom resultado e claro que o aluno quer um bom resultado. Só que se ele se permitir ser ele mesmo, se ele se permitir caminhar de forma a cada dia progredir, de forma autêntica, de forma autônoma, e de forma que ele consiga ter uma boa postura em sala, mas porque ele quer estar ali. Ontem eu estava falando isso com os alunos, falei, gente, eu poderia estar em outros lugares do mundo, mas eu escolhi estar aqui hoje dando aula para vocês. Então, eu sou muito feliz estando aqui. Então, estar ali como uma opção e ter isso como uma consciência do querer estar ali, isso é muito importante. Você deixa o momento mais gostoso. E ali, naturalmente, se sentindo melhor e estando mais leve, sim, você consegue performar mais. E aí, eu tenho certeza que nesse dia eu consegui dar uma aula melhor, porque os meninos falam assim, poxa, é verdade, ele tá querendo estar aqui, eu acho que eu também queria estar aqui. Tá gostoso estar com meus amigos, tá gostoso no intervalo aqui eu fazer umas coisas diferentes, tá legal programar o que a gente vai fazer no final de semana, tá legal conversar sobre um show que eu fui, sim, e tá legal também assistir uma aula. E tá bacana aprender, e tá bacana entender, e eu acabei de sair de uma aula de física, que teve um assunto, e fui para uma aula de filosofia, motivação, que é outro assunto. Sim. E nem tudo é perfeito. Nem toda aula é a melhor aula para aquele aluno. Mas ele tem que entender que tudo isso vai compor o seu repertório. Sim. Isso é fundamental. Sim. Como professor, né, a gente já viveu muito essas situações, né? E assim, às vezes você está numa aula que você se empolga, porque você gosta daquele assunto, você fica empolgado legitimamente. O aluno percebe isso de imediato. Quer dizer, um professor não pode estar ali só porque ele está cumprindo o papel de professor e quer receber um salário, que não funciona. Se ele for legítimo naquilo que ele está fazendo, o aluno sente, ele passa também a ter um desempenho. O que você está falando, professor, é inspiração. É. Né? O como a gente motiva é através de como a gente... Através do exemplo, através da sua postura. Exato. E tem uma pitada, vocês trouxeram alguns elementos muito interessantes, e eu sempre lembro de mais um. Uma vez eu assistindo uma palestra, a gente assiste tantas palestras, né, que guardam pequenas frases, mas eu não lembro exatamente onde foi. Que falaram assim, a pessoa que estava falando falou assim, eu conheço muito poucas pessoas bem-sucedidas mal-humoradas. As pessoas bem-sucedidas são bem-humoradas. Elas têm que ter leveza, têm que levar as coisas com bom humor. Bom humor não é ser irresponsável, bom humor não é ser de qualquer forma, mas é ter alegria em estar ali, é fazer as coisas de bom humor. Né? Os empreendedores, a gente vai ter um programa que vai falar sobre o empreendedorismo. A vida do empreendedor não é fácil, mas se ele não tiver bom humor, dificilmente ele vai performar. Pensamento positivo, de que as coisas acabam... Exatamente, que eu ia dizer, que é um dos pontos para se alcançar o desempenho. É uma das características. Né? Manter uma atitude positiva. E não é fácil manter uma atitude positiva, porque você o tempo todo está sendo bombardeado de desafios, né? O empreendedor mesmo, né? É muito difícil empreender. Não vamos entrar nesse assunto, mas é muito difícil empreender no país que a gente está. Humor. Exato, é fácil. Exato. Mas se você não tiver uma atitude positiva perante aquilo, né? Ou a tua vida, ou as dificuldades, o problema, a gente acaba desmotivando mesmo. E a gente saiu uma pesquisa pela Universidade da Califórnia de que os otimistas desempenham 31% a mais do que o resto. Então, olha só que legal, né? Você ser otimista, você realmente tem um alto desempenho, né? Busca tá mais próximo do alto desempenho do que o... Porque o otimismo, ele reduz aquele estresse negativo. Exato. Porque tem uns níveis de estresse que é ok, que você precisa lidar com as situações, mas aquele estresse negativo, aquela ansiedade, o otimismo reduz. O bom humor reduz, porque você alivia a situação. Então, é sempre importante. Porque eu comentei com algumas pessoas que a gente ia fazer um programa sobre o alto desempenho, e eu acho que a gente já abordou a pergunta que eles me fizeram, assim, como é que a gente controla essa ansiedade ou essa expectativa do alto desempenho quando a gente quer alcançar alguma coisa e não está conseguindo? Quer dizer, tem aquela curva do aprendizado, né, que no início você se dedica um tantão e consegue melhorar um pouquinho, que é aquela curva S, né? Então, você se esforça bastante, se dedica bastante, às vezes você melhora um pouco. E aí, às vezes, quando você já está muito bom, você também se esforça muito para melhorar mais um pouquinho. E tem uma fase que é linda, que é o esforço gera grandes resultados. Como que a gente vive esses extremos? Seja no início, então, quando o aluno quer aprender um instrumento, quando ele quer aprender uma dança, uma arte marcial, quando ele quer aprender um novo idioma, quando ele quer fazer algo diferente do dia a dia dele, ele vai viver essas fases do início.
E como não desistir no início? Como é que você enxerga isso, pessoal? Sempre que eu sempre que eu falo da curva S para os alunos, eu comento esse início, falo assim, pessoal, esse início, aí eu brinco, vocês têm que ter fé. Ter fé. Que é um pouco, na verdade, seja resiliente. Né? Tem que ter fé que você vai Acredita no chegar. processo. Acredite. Continua fazendo que uma hora a coisa vence. Porque é comum o aluno nessa fase chegar, eu estudo e não tiro nota. O que eu faço? Assim, você não está esperando que eu diga, pare de estudar, porque aí você não vai tirar nota mesmo. Aí a resposta é essa, tenha fé, continue estudando, seja resiliente, que você vai chegar naquela curva. Eu acho que a gente podia acrescentar aí algumas outras ações, no sentido de a gente estar procurando sempre estudar, né, mas estar atualizado, olhando especificamente dos buracos que a gente tem. Isso, de novo, né, tanto para o aluno quanto para o profissional. Se tem alguma coisa ali que não está legal, busca atualizar. Busca um mentor. Eu dou mentoria e sou mentorada. Perfeito. Então, ou seja, eu busco sempre olhar fora, porque às vezes a gente está no processo ali, a gente não enxerga o que a gente precisa fazer de diferente para poder alcançar aquele próximo passo. Você tendo um insight de fora, você consegue olhar para aquilo de forma mais clara e seguir adiante. Então, buscar um mentor, uma pessoa que tem experiência, vivência naquilo, no caso da escola, o professor, tirar a dúvida. Vocês têm um acompanhamento aqui no 6º ano que eu achei fundamental quando bom, a minha filha está aqui, né? Quando eu fiquei conhecendo, que é você poder programar a rotina dessas crianças no dia a dia, né? Entender. E aí tem uma coordenadora que cuida especificamente desse projeto de vida da criança. Então isso faz toda a diferença para o desenvolvimento, para o processo dela, quando ela chegar lá no ensino médio, tá organizado, estruturado, planejado, a cabecinha organizada. E só para fazer um fechamento disso que eu tô falando, usando o caso real mesmo, né? A gente, 6º ano, muda, né? Escola nova, a cabecinha dela desorganizou, total. E é uma menina que sempre foi muito dedicada, organizada, planejada. Havia uma menina desorganizada e se cobrando porque não estava conseguindo. E aí ela entra na questão da ansiedade, de como, eu não vou conseguir, né? Então, o olhar da escola, da família, nesse processo para que ela encontre o caminho dela e que as coisas fiquem mais claras na cabecinha dela é fundamental para ela conseguir andar. Você tocou em 2 pontos que eu acredito muito, né, Alexandra? Que um é essa questão da mentoria. E essa mentoria, às vezes a gente usa essa palavra, que é uma palavra parece um pouco mais chique, mas é saber pedir ajuda. É pedir ajuda para pessoas que podem te orientar. Então, na escola, obviamente, você tem um time de orientação, coordenação, os professores. E na vida profissional, e eu falo muito com os meninos, né? Busquem boas universidades para que você tenha bons exemplos. Para que você possa ter bons mentores. Para que você possa se aproximar de pessoas que vão te recomendar, que vão poder chancelar suas atitudes e te recomendar para o início da sua carreira profissional. Então, essa questão da mentoria, que está muito associada à sua fala lá do início, que é autoconhecimento. Quer dizer, eu preciso entender quais são as minhas fragilidades, quais são os pontos que eu não estou bem, aonde eu posso melhorar, aonde que vai me tornar uma pessoa mais serena, mais leve, mais completa no dia a dia, como que eu vou desempenhar meus papéis melhor, meu papel de pai, meu papel de marido, meu papel de filho, meu papel de professor, porque a gente tem um monte de chapeuzinho que a gente vai trocando ao longo do dia e que a gente tem que enxergar onde não está tão bom. Então, o autoconhecimento e a busca por ajuda, sem sombra de dúvida, vai trazer com persistência, com insistência e com dedicação e fé, né? Por que não? O alto desempenho que a gente tanto fala aqui. E diminui um pouco essa ansiedade. Que quando a orientadora chega e fala, não, vem cá, moça, vamos entender sua rotina. Aonde que não está funcionando? Como que você está estudando? Não é só definir que horas você estuda. Não é só que horas você descansa. É como? O que você está fazendo nesse horário? Como é que está sendo a sua rotina? Como é que é o seu ambiente? E isso está rendendo ou não? Não está? Vamos ajustar na semana que vem. Isso é fundamental para que o jovem crie condições de criar rotinas positivas. Eu estava conversando com o professor Humberto ontem, 2 alunas da 1ª série foram na sala, falaram assim, a gente não estava estudando muito, mas a partir de agora a gente entendeu que o nosso sonho é estudar fora do Brasil, então a gente quer estudar no lugar XYZ, e a partir de agora eu vou me organizar. E são 2 moças muito organizadas, muito boas alunas, mas na cabeça delas não estava ainda do jeito que tinha que ser. Sim.
E eu dei uma dica que eu faço muito no domingo. Domingo à tarde, eu sempre paro uma meia horinha e organizo a minha semana. Então, o que eu vou fazer segunda-feira, o que vai ter na terça, o que vai ter na quarta, o que eu preciso me antecipar, que tipo de providência eu preciso tomar hoje que já dá para resolver, que e-mails que eu preciso preparar. Então, aquela meia horinha no domingo me deixa a semana muito mais leve, porque foi uma meia hora. Às vezes eu faço no café da manhã de domingo, às vezes eu faço domingo à tarde, mas é organizar a minha rotina. Eu dou uma olhadinha na minha agenda, e eu falei, vocês fazem isso domingo? Não, mas é uma boa ideia, vou tentar começar a fazer isso. Então, às vezes é uma mentoria que a gente dá ali num papo de café com o aluno, no momento no corredor que elas conversam com a gente, que sai uma dica de se organiza. Pega domingo um pouquinho, organiza a sua semana. Sim. Que horas você vai fazer a sua redação, que horas que você vai preparar para o simulado, que horas que você vai para a ginástica. Porque ela estava falando que estava fazendo ginástica 2 vezes por semana, mas ela queria fazer 4. Falei, mas lembra que sábado e domingo, o nosso organismo não sabe se é sábado e domingo. Vale. Se você quer fazer 4 vezes, às vezes o sábado vale a pena. Dá para encaixar no sábado, ir na academia, fazer o que você gosta. E aí ela falou, poxa, gostei. Então, às vezes a mentoria também vem de pequenos pontos, né? Aprender com exemplo, não tem a menor dúvida. Ele viu um caso que deu certo, opa, vamos ver como é que ele fez, vou tentar fazer. Ora, Alexandre, você tem uma experiência muito grande na parte internacional de lidar muito com executivos, com pessoas que estão ali no mercado de trabalho e quer queira, quer não, o mercado de trabalho é um ambiente muito mais hostil do que o ambiente escolar. Sim. Né? A gente fala que aqui na escola os alunos têm uma rede de proteção, uma rede de amor, que eles podem errar, que sempre vão estar aprendendo, mas sem se machucar. Sim. No mercado de trabalho não é bem assim. Né? A flauta toca de outra maneira, a exigência é maior, a rotatividade é um pouco maior. Como é que você, nessa experiência de executiva, de compreender a indústria, de compreender o mercado de trabalho, como é que você vê as pessoas lidando com essa constante cobrança pelo alto desempenho? Como é que é isso no mercado? Interessante a pergunta, né? Eu vou falar primeiro como eu me vejo. Tá, perfeito. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho de como as pessoas que a gente observa, né? Eu comecei minha vida com 17 anos trabalhando já, né? Ou seja, saí do interior, fui para São Paulo, já comecei com estágio, já comecei trabalhando. E o nível de exigência já era muito grande, né? Porque eu estudava das 7 da manhã, trabalhava das 7 da manhã até as 5 da tarde, às 7 horas da noite estava na faculdade e até meia-noite. Então foi, né? Foi indo, né? Então a gente tem que ir organizando. Mas por um lado, isso constrói. Então isso que você colocou, André, que a escola está aqui organizada, mas é difícil, né? O aluno dificilmente vai estar desamparado, né? Exato. Numa situação. O mercado de trabalho é diferente, porque ali ou você faz, você se vira, ou você se organiza, ou você cumpre a meta, ou você está fora. Você está fora do mercado. Então, o mercado ele vai te responder com base no que você está entregando, né? Então, a Alexandra hoje, ela tenta sempre olhar para o movimento. Né? Como que eu estou me movimentando e me organizando para ser inovadora também, né? Eu acho que a gente precisa estar em constante movimento, observando como o mercado está, se posicionando nele para poder estar sempre ativo e trabalhar com as pessoas, né? Então, se eu posso hoje dizer, não sei se eu estou te respondendo, sim. Mas assim, você está observando como as empresas caminham, como as pessoas agem, o escutar, né? O tão importante você tá não só o seu time, mas os seus parceiros de trabalho, aqueles que querem ver você crescendo lá na frente, olhar e falar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E você fazer essa reflexão, que ela é constante, né? Porque o tempo todo esse movimento é importante para que a gente possa estar mais próximo de resultados bons, né? Para a empresa, de uma forma geral. Então, acho que as pessoas hoje, se elas se fecham, vou dar um exemplo da indústria. A indústria, antes da pandemia, ela era uma indústria extremamente fechada para si. Ela olhava para dentro e não buscava ajuda. Ela olhava na tecnologia dela, no processo dela e nunca para fora.
Hoje a gente vê um movimento contrário, de como as coisas estão se organizando. Então, a gente tem inovação aberta dentro da empresa, as empresas buscam compartilhar mais os seus casos, trabalhar em colaboração. E isso é um passo super importante, porque a gente traz um mercado mais organizado, com mais oportunidades, com uma movimentação maior. E um mercado extremamente conservador, hoje é um mercado mais inovador, mais colaborativo. E aí a gente dá pautas, não quero viajar muito aqui, gente, mas a gente dá pautas importantes como inclusão, a diversidade, né, que hoje a gente fala muito mais hoje disso, claro. né? Então, o comportamento do mercado diz muito como você se posiciona para alcançar ali o resultado da sua empresa, do seu negócio, enfim. Ou seja, de novo, eu mania de professor, né, eu vou tentando sempre sintetizar para ver se ficou claro para mim. Depende do autoconhecimento, dos meus objetivos pessoais. Então, quem eu quero me tornar, o que eu quero ser, que tipo de colaboração eu quero, que legado eu quero deixar. Sim. Um pouco do meu propósito, que é uma palavra que eu acho que a gente ainda não falou aqui, que é entender o que eu quero, o que me faz acordar de manhã cedo e trabalhar. Então, ter clareza desse propósito, ou seja, me conhecer, entender o que eu quero fazer, estar aberto a ouvir o mercado, estar aberto a ouvir os pares, receber bem feedback, Sim. que é uma coisa que nem sempre as pessoas ouvem bem, né, Pelisson? Quantos anos você deu feedback para dezenas e dezenas de pessoas e alguns reagem não tão bem? Não é tão simples, né? Eu acho que a classe de professor ainda sofre um pouco mais, eles são um pouco mais vaidosos, né? Então, na hora do feedback, eles dão uma retraída. Assim. Mas essa questão de olhar, ouvir, estar atento, perceber essas novas tendências, a movimentação que está existindo, para ver como que eu me enquadro nisso e quais são as minhas fragilidades, quais são os gaps que eu preciso preencher e buscar ajuda, sem sombra de dúvida, vai te levar a ter um desempenho melhor. E até para poder concluir isso, eu tenho, assim, eu coloco assim 5 coisas que são importantes hoje, né, no processo de desempenho de uma empresa. Perfeito. Para uma liderança, para você poder trazer as pessoas para a inspiração que a gente já falou aqui, o autoconhecimento, de novo, a movimentação, né, a resiliência. Eu acho que só para resumir mesmo. E como você inova, como você olha para fora. Eu acho que a gente fecha dessa forma. E aí a gente tem uma palavra que eu acho que a gente ainda não falou muito aqui, que é também a questão da criatividade, né? Que eu acho que é um outro papel importante na escola, mas acima de tudo, de um approach das pessoas. Então as pessoas acham que, eu sou criativo ou não sou criativo. Sim. Claro que você pode ter mais tendências a ter mais ideias, mas a questão da criatividade, como que eu crio situações, como eu crio oportunidades, como eu crio caminhos para alcançar o alto desempenho, como que eu me organizo para estudar, para chegar no vestibular e ter a aprovação que eu quero, ou o segundo vestibular, que é a residência médica, que muitas vezes o estudante vai ter que fazer, que é tão difícil quanto o vestibular, né, por exemplo? Difícil quanto. Então, essa questão da criatividade está muito associada também à forma de resolver problemas, que é uma habilidade, uma competência super valorizada hoje em dia. Né? A gente enxerga que as pessoas que têm empatia, que têm criatividade e que têm approach para resolver os problemas, têm uma tendência maior de performar bem. E aí o ponto que a gente tem hoje é que muitas vezes as crianças são tolhidas, às vezes até pelos próprios pais. Olha, a gente entrando aqui numa seara super delicada, mas eu acho que é papel nosso, que é dar autonomia para o aluno aprender. É deixar ele resolver as pequenas situações que existem no dia a dia da escola, que são situações que às vezes para a criança é enorme, porque é o mundo dela, mas dar liberdade para ela ir atrás resolver. Para criar confiança de que ela teve um problema, ela se viu inserida ali numa situação que para ela não era ok, mas que ela correu atrás das pessoas que poderiam ajudá-la e que ela deu conta de resolver. Sim. Isso vai trazendo autoestima, vai trazendo empoderamento, que lá na frente um problemão maior, ele não vai poder olhar, cadê minha mãe aqui para me ajudar? Eu vou ter que fazer sozinho? Então esse é um ponto que eu acho fundamental para quem está nos ouvindo aqui, quando a gente fala de alto desempenho, permita que seu filho erre. Permita que seu filho resolva os pequenos problemas do dia a dia. E o alto desempenho não significa que você tem alto desempenho que você não vai errar, né? Exato. Então, errar faz parte, inclusive, de quem tem alto desempenho. E que bom, né? Vamos olhar para isso
e vamos seguir, porque não olhar, aprender com os erros principalmente, mas seguir em frente. Mas o nosso papel como pais é orientar, apenas orientar e dar essa independência para eles seguirem, né? Porque eles vão construindo isso ao longo desse processo que a gente já comentou aqui. Eu costumo falar muito para a Maria Eduarda, eu falo, Maria, às vezes você põe um monstro na tua cabeça, minha filha, que ele não existe, ele existe só na sua cabeça. E o monstro, ele é tão grande que te limita de fazer, te paralisa, de realizar. Então, olha para isso. Quando você está com um problema, quando você está com um desafio, olha para isso, com calma, com tranquilidade. Será que esse monstro é desse tamanho mesmo? Se ele não for, não, realmente eu preciso de ajuda, pede ajuda. Né? E aí vai... E se ele for um monstro que ela dá conta de ir lá e resolver, vai embora. E aí, às vezes, a gente adia, né, pra resolver, né? Qual é uma coisa importante aí, falar de alto desempenho, né? A gente vai surgindo, né? É isso mesmo. É muito legal. Mas uma coisa importante é o quanto a gente demora, às vezes, pra atuar, pra resolver. Isso é importante. A procrastinação é inimiga do alto desempenho, né? É inimiga, né? Ou a gente tá ali o tempo todo, mas será, vai... Uma das habilidades, né, de alguém que tem alto desempenho é resolver problema. Isso. Né? Resolver problema e resolver o problema no momento que está acontecendo, não deixar ele para depois. Isso. Porque o problema ele pode aumentar, o desafio pode aumentar e ele aí realmente pode ficar sem nenhuma resolução, né? Então, acho que é importante a gente olhar para isso. Você colocou... Inclusive porque a ansiedade é um grande inimigo da criatividade, tá? Então, aí a pessoa vai percebendo os monstros maiores. Você falou uma coisa que eu queria enfatizar. O alto desempenho não é a inexistência do erro. O alto desempenho não é acertar o tempo inteiro. Não é não ter problemas, não é chegar numa situação... Porque as pessoas às vezes têm medo do alto desempenho. Falam assim, mas eu não vou conseguir nunca ser assim. Porque minha vida é real. Parece que a gente está falando de um mundo sem atrito, né? De um mundo idealizado. E não é. Eu acho que alto desempenho é nunca errar. No seu curso, inclusive, de empreendedorismo, é uma coisa que se ensina muito, né? Quer dizer, o erro faz parte. Erre logo. Pra tentar de novo. A gente fala, erre logo para acertar mais cedo, né? Tem que errar barato, mas pode errar. E o errar te gera aprendizados, o errar te gera casca, que é super importante hoje em dia. Então a gente tem vivido uma geração, e a gente percebe isso muito no colégio, e eu vejo com colegas de outras escolas, isso é no Brasil, e nas viagens que eu faço aí pelo mundo, a gente percebe que é algo mundial. As famílias têm dificuldade de educar no não. Educa-se muito no sim. Então é o educar, entre aspas, o amor está em poder dar, o amor está em fazer por ele, que não é bem assim. Então na hora que você deixa ele fazer, na hora que você está ali, atento, observando, verificando as consequências, mas deixa a criança, deixa o jovem tomar a decisão, deixa ele escolher o que ele vai fazer, até quando você percebe que ele vai tomar a decisão errada, mas o impacto não é tão grande, deixa ele tomar, para ele perceber que ele viu aquilo. Um exemplo, às vezes o aluno ele tem uma prova, um exemplo bem simples, ele tem uma prova na segunda, terça-feira, e ele tem a opção de ir num show naquele final de semana. Só que ele não se programou para estudar antes, para poder ir no show, que é super legítimo e super saudável ir no show. Não é para não ir. Só que ele resolve, como ele procrastinou estudar, como ele não se planejou, ele não fez uma rotina, ele vai pro show e não, depois eu estudo. E aí ele vai colher um resultado, às vezes naquela prova, muito indesejado, e vai ficar muito triste, vai ter que colher os frutos daquele não bom resultado. Enquanto que se ele tivesse se organizado e conseguido se planejar, teria um resultado melhor. Talvez o pai fale assim, tô vendo o que ele vai fazer, mas ele vai ver que não vai dar certo. E a gente permita que ele tome esse processo de decisão errado, colhe o fruto do não resultado na prova, porque ele vai aprender. Porque na próxima ele vai perceber que ele precisa se organizar mais. Ele precisa sentir na pele um pouco. E aí vem o próximo passo, né? Assumir a responsabilidade do seu erro e seguir, né? Como que a gente vai, né? Como que a gente vai resolver isso? Você falou num ponto de limite. Limite, ele se a criança não tem o limite, eu vou levar para a vida, para o aluno, tanto para o profissional. Se você se você não passa o limite para o seu filho acaba crescendo, não tem um conhecimento e ele não tem limite com os outros e com ele mesmo. Exato. Né? E na vida profissional a mesma coisa. Se você não põe os limites que são necessários no seu dia a dia, você não produz.
né? Então tem que dizer não também, muito não, né? Não tem coisa que não dá para fazer, não é prioridade. Então estabelecer, de novo, prioridades no seu dia, no seu trabalho, foco, planejamento, tudo que a gente já falou aqui também. Agora, tem um ponto aqui que eu anotei pra gente conversar, que é, e a gente percebe que isso acontece com os jovens, principalmente pré-vestibulandos, e eu percebo com os recém-chegados no mercado de trabalho, que é como que eu equilibro o alto desempenho na minha vida profissional com o alto desempenho na minha vida pessoal. Né? A gente vê, às vezes, vestibulandos, né, Pelisson, que acham que para passar no vestibular ele vai ter que abrir mão de absolutamente tudo. Né? E aí é o radicalismo. Então eu vou só estudar, vou dormir pouco, vou me alimentar mal, vou estudar, e ele vai chegar no final do ano achando que vai dar certo. E muitas vezes não dá. E aí quem é que ganha o jogo? É aquele que se mantém fazendo uma atividade física, dormindo bem, buscando se alimentar bem, tendo boas horas de estudo. Isso cai dentro daquilo que a gente estava falando, o equilíbrio do alto desempenho em todas as áreas, e não só na área do estudo especificamente. Porque senão ele vai acabar criando uma ansiedade, um estresse, porque o objetivo dele, que é passar no vestibular, fica mais difícil. Então ele tem que se preservar, tem que se cuidar, ele tem que fazer uma atividade física, ele tem que dormir bem, ele tem que se alimentar bem. Então é quase que o alto desempenho também na alimentação, no sono. Quer dizer, se programe. Saiba que você vai ter que dormir 7, 8 horas no dia, para que eu não cumprir minhas horas de estudo, vou ultrapassar, vou dormir menos, no outro dia tá cansado, e aí vira uma bola de neve. Hoje tem um jornalzinho, impressão que eu sigo, que é o The News, que é um jornalzinho da Google, que chega todo dia de manhã cedo, às 6 horas e 6 minutos. E há muitos anos tem uns 2 anos que eu assino esse jornalzinho e eu leio todo dia. Hoje saiu uma estatística sobre o sono. Como que as pessoas, ao dormir menos, então foi um estudo mundial, e aí ele trouxe as estatísticas de hora média de sono nos executivos de grandes companhias, e que no Brasil dorme-se menos. E esse dormir menos impacta na produtividade, impacta no PIB. Então, ou seja, você dorme menos, você produz menos. Países que dormem um pouco mais, produzem mais. Sim. Que é uma briga nossa com os alunos do cursinho, da 3ª série. Porque eles durmam. Dorme 7, 8 horas. Sim, porque você precisa sedimentar o conhecimento. Exatamente, né? Tem muitos estudos disso, que a sedimentação da memória permanente é no sono REM. E ele não alcança o sono REM se ele dormir pouco. Sim. Então, para que a memória funcione muito bem, eu preciso dormir bem. Isso é ponto. E é uma briga nossa com os alunos, né? Porque adolescente tem esse problema de estender um pouco mais e mexe no celular e a tela ativa para ficar acordado, e aí é um problema. E perde o foco, né? Porque você acaba... Porque eu acho que um dos pontos que a gente precisava deixar muito claro aqui para quem está assistindo a gente é a questão do equilíbrio do alto desempenho, que hoje em dia, em especial, com a nossa vida mais acelerada, com as facilidades que a gente tem, até da brincadeira do controle remoto da televisão, do vidro elétrico do carro, tudo é muito mais fácil hoje. Ter espaço para cuidar de si mesmo é absolutamente fundamental para o alto desempenho. Se conectar, né? Se conectar. Então, acho que ter o espaço para dormir bem, para fazer uma atividade física, para dentro do possível se conectar um pouquinho consigo mesmo, com a natureza. Uma meditaçãozinha não faz mal. Não faz mal. Ao contrário, né? A gente só vê benefícios aí. Não. A gente tem trazido o Dr. Gustavo, que até já fez um programa aqui conosco sobre saúde mental, e é super importante debater isso com os jovens hoje em dia. E a inteligência emocional, desculpa te cortar, mas a inteligência emocional hoje, para qualquer tarefa que você for executar, é importantíssimo. Nas empresas hoje, eu arrisco dizer que mais 70% do processo de contratação. Você não vai contratar uma pessoa que não é equilibrada emocionalmente, né? Ela pode ter a habilidade que for, a capacitação que for. Né? Se ela não tiver um equilíbrio emocional, ela não vai ficar muito tempo ali. Pode até ser contratada, mas porque você não conhece a pessoa, né? Mas você vê a ponta do iceberg que você vê, depois você vai... Tá no módulo entrevista, né? Exato. Aí o módulo operação é outro. Ela não vai ficar ali por muito tempo. Então, o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, que é uma habilidade reconhecida hoje, que antigamente não era, é importantíssimo hoje para a pessoa estar ativa no mercado de trabalho. Que são as habilidades socioemocionais, e eu
muitas vezes eu saio pelo Brasil dando algumas palestras e eu falo muito sobre a escola de alto desempenho, né? E eu cito os exemplos que quantos professores ou quantos profissionais, não é só da escola, mas é porque o meu ambiente acaba sendo de escola, mas as pessoas são contratadas pelas competências e são demitidas pelas atitudes. Perfeito. Então a questão atitudinal, que é não desenvolver o trabalhar em equipe, o não ouvir, que foi um ponto que você destacou, que eu acho fundamental, tá ouvindo os pares, ouvindo o mercado, ouvindo o que está acontecendo para me identificar como é que eu me insiro nesse cenário. Sim. Então, a questão das competências, habilidades e as habilidades socioemocionais, que a gente também trabalha muito aqui no colégio, e que a gente vai trabalhando com eles, que é a autogestão, que é o autoconhecimento, que é a resiliência, que é ter persistência quando você quer alcançar algum ponto. Então a gente vai construindo isso com os meninos e mostrando para eles que alto desempenho é ter espaço para qualidade de vida. E ainda nesse ponto aí que você está colocando, André, acho que vocês passam bastante por isso, vocês vão poder dizer, eu posso falar no mercado de trabalho, mas a frustração, né, de o aluno que estudou, se dedicou, não passou no vestibular, ou qualquer outra frustração em relação a alguma prova que foi lá, estudou e não foi muito bem, que é o que você colocou lá no início. Sim. E aí esse momento de reavaliar, de talvez, neste momento, dar um passo atrás. Exato. O que está faltando? Eu tenho que voltar nisso, né? O esporte ensina muito, né? O esporte eu acho que se o adolescente pudesse realmente ter um esporte de equipe, ou até o esporte individual, ele traz muito essa característica. E, de novo, vou dar o exemplo, que acho que é importante, o exemplo da vida real, né? Ensina a perder. Exato. A minha filha faz o esporte de hipismo desde pequenininha, desde que dá 4 anos de idade. E ela foi numa evolução constante, foi saltando cada vez mais alto, mas de repente deu um bug. Bugou, não queria mais, parou. Então, nesse momento, o pai, a mãe, olhar para aquilo, falar, oxe, então vamos. É o sonho dela, eu sei o quanto faz feliz aquilo para ela. Vamos voltar. Vamos voltar lá para o baixinho, reorganizar aquilo que a gente já conversou também. Então, o passo atrás faz a diferença. E aí, olhar para aquilo diferente, dá mais segurança, dá aquela autoestima que é necessária para passar por aquele desafio, para depois ter o resultado e começar a crescer novamente. Né? Tornar aquilo divertido, né? E não um pesar. Leve, né? Tudo que a gente já falou aqui. Né? É que a gente vai trazendo, para quem está nos assistindo, algumas quebras de paradigma, né? Quer dizer, o alto desempenho é também poder se permitir errar. É ter a humildade de dar um passo atrás, e ter pessoas boas do seu lado para poder às vezes te dar o toque e te falar assim, calma, senta aqui, vamos devagar. Como é que a gente pode reavaliar isso? O quanto isso é importante para você? E o que aconteceu que de repente deixou de ser? E se deixou de ser também é ok, vamos ver uma outra coisa, mas vamos entender se é de fato isso ou se foi algum obstáculo que foi colocado. Então trazer a humildade, trazer a possibilidade do erro, trazer que não é sempre estar perfeito, que não é sempre estar certo, que não é sempre fazer tudo com nota 10, no conceito máximo da nota 10, sim. E sim ter uma boa jornada, e sim se autoconhecer, se tornar uma pessoa melhor, ter espaço para os pontos. O Pelisson muitas vezes briga comigo, briga boa, porque eu sou muito workaholic, assim, eu sou muito de trabalhar sábado e domingo. E o Pelisson já tem um equilíbrio maior na vida. Ele fala assim, você precisa ter um momento de descanso, você precisa ter um momento de um hobby, você precisa ter um momento... Não que eu não tenha. E, às vezes, eu me divirto lendo, me divirto trabalhando. Sim. O tempo todo. Mas para um pouco. Tem um momento ali de meditação, tem um momento onde você está 100% e, de fato, conectado com a sua família. Não só presente, mas ali você está 100% junto com a esposa, no meu caso, com os filhos, e não só ali, mas de fato ali, ter horas de qualidade. E se permitir isso faz com que na hora que você volte para o seu trabalho, você volte reenergizado. E eu acho que essa questão de tirar um momento também, porque a gente esquece muito que a gente tenta fazer e não é fácil, todo dia agradecer, sabe? Poxa vida. Agradecer, a gente tenta fazer em casa 3 coisas do dia que aconteceram nas suas últimas 24 horas. Vai mudando, porque você cria a rotina do pensamento positivo. De como que você enxerga a vida. Você vai mudando essa forma de pensar.
Você vai sempre buscando olhar o lado positivo das coisas e mesmo sabendo que talvez naquele caso o lado ruim tá pesando mais. Mas você enxerga que... É ter um olhar positivo e generoso sobre as coisas. Exato. Eu tinha até anotado aqui para falar disso. Que bom, a gente tá escolhendo. Então fala, Pepe. É que assim, você começar o dia vendo as coisas boas que você tem, não as ruins. Não só acordar e falar assim, nossa, eu tô com esse problema hoje. Não. Olha as coisas boas que você já fez, lembre das coisas que você tem que são boas. E aí você começa o dia com um lado positivo. Isso já melhora muito. Há uns anos atrás a gente fez um projeto que a gente vai retomar esse ano aqui no colégio, que era a Caixinha da Virtude. Eu vi esse projeto numa escola na Finlândia, que era uma caixinha e que os alunos preenchiam uma pequena folhinha com coisas boas que eles viram no colega naquele dia, mas coisas simples, do tipo, você ajudou, pegou a garrafinha do amigo e encheu de água. Você estava com a mochila pesada e ele abriu a porta para você. E os meninos identificavam coisas positivas e botavam na caixinha. E uma vez por mês, o professor dessa disciplina, ele abria a caixa, botava os meninos em roda e eles liam a Caixinha da Virtude. E era o momento de ver. E nós fizemos isso no colégio, alguns anos atrás, antes da pandemia. E eu lembro que a gente encadernou, eu fiz um caderninho com todas as fitinhas para guardar, e a que eu escolhi para ser a capa era uma assim, nossa, fulano foi muito legal, ele me deu uma paçoquinha hoje, do nada. Então assim, a virtude que ele foi, eu ganhei uma paçoquinha do nada, eu não estava esperando. Você elogiar as pessoas, olha que, olhar pro lado. É uma coisa tão simples, mas o aluno falou assim, eu ganhei uma paçoquinha do nada. Olha como o meu dia foi gostoso, ele é muito legal. Enxergar esses aspectos positivos, singelos, pequenos, fazem com que a gente tenha um dia de alto desempenho, associado a tudo que a gente falou aqui, mas com esse olhar mais leve. Não é possível que você não tenha 3 coisas no seu dia que não foi legal, né? Que não foi positivo. Isso. Então você olhar pra isso, pode ser que aquele dia não foi tão ruim, mas foram 3 coisinhas ali, você olhou pra ela e falou, olha, né? Ou o elogio, ou você se preocupar com alguém, né? Você tá sempre trazendo esse carinho pro outro, vai mudando devagarzinho o nosso... Que é aquele ponto do executivo bem desenvolvido, do empresário bem resolvido, que é ele ser bem-humorado. Eu acho que o bom humor permite esse olhar positivo sobre as coisas. Não é ser utópico, não é tampar o sol com a peneira, é deixar claro que os problemas existem e a gente tem que encará-los sem procrastinar. A gente colocou isso aqui de forma muito clara. Mas se eu tiver um olhar mais leve, mais singelo, generoso. Por exemplo, a gente volta muito para a escola porque eu me preocupo muito com o grau de exigência que esses jovens têm de si mesmos hoje em dia. Isso, de certa forma, é um grau de exigência estético, é um grau de exigência cultural, é um grau de exigência de ser legal e estar enturmado. São várias características da adolescência ou da pré-adolescência que me preocupam no sentido dele querer sempre estar muito bem, estar sempre muito perfeito. E que, de fato, não é assim. Tem alguns alunos que, às vezes, eles estudam, tem um pensamento, vai cair o que eu não estudei, vai cair o que eu não sei, e puxa vida, e fica sofrendo. Chega na hora da prova, vai bem, e tira uma boa nota, mas ele sofreu no percurso. Aí eu falo assim, sabe o que você tem que fazer? Para e lembra de como foi a última prova. Você não estudou? Estudei. Você não estava com esse medo? Tava. E no final, como é que foi? Eu fui bem. Então, lembra da jornada inteira, não lembra só do medo. Lembra que você viveu isso e você teve um ótimo resultado. Por que dessa vez vai ser diferente? Então, afugenta da sua cabeça pensamentos negativos. Afugenta o porquê que vai dar errado. Não é ficar só no pensamento positivo, meditando, mas se você teve uma atitude, se dedicou, se debruçou... Dentro da sua realidade. Você vai alcançar. Sim. Então não fica achando que tudo vai dar errado. Seja positivo. Confiar no processo, né? Confiar no processo. Confiar no processo. Porque ele tem que acreditar que, poxa, né, eu estou executando tudo que foi programado. Vai dar certo. Isso. Ser otimista. Vai dar certo. E uma frase que eu falo sempre também, acho que se a Maria escutar, ela fala, mãe, por que você falou tanto de mim? Mas tudo bem. É a nossa experiência que conta aqui, não é só profissional, exato, é pessoal também. Mas é uma coisa que eu falo pela filha, quanto você aprender o mais rápido possível isso que eu vou te dizer, você vai ser mais feliz na tua vida. O problema dos outros é dos outros, o seu é o seu. Resolve o seu. Olha pro seu, se tem um problema, resolve. O desafio é seu, não é do outro.
Então, sempre quando você... Porque eu não acho ruim a comparação. A comparação, ela é importante dentro que você esteja comparando banana com banana, né? Ok. Né? Então, eu falo pra ela assim, o seu problema é seu e você resolve ele. E o dos outros não traz pra você. Deixa os outros resolverem, que as coisas ficam mais fáceis na vida, né? Focar energia naquilo que você consegue resolver. Sim. Né? Que é eu tenho certeza que é isso que você fala. Não é ser indiferente à dor do outro, mas eu vou resolver o meu porque eu sou o principal interessado que isso se resolva. E às vezes pedindo ajuda. É dar ajuda para quem me pediu para resolver o problema dele. Sim. Mas é não criar mais fantasmas na nossa cabeça do que eles realmente existem. Exato. Porque senão a gente, na hora de dormir, fica ali sendo bombardeado por situações que muitas vezes está fora do nosso alcance. O que é meu, né? E o que é seu. Pelisson, a gente falou aqui do vestibulando e eu queria explorar um pouquinho isso antes da gente terminar o nosso programa. Como é que você enxerga um aluno, um vestibulando, um aluno de terceira série, que vai fazer um grande vestibular, que quer concorrer a um vestibular de engenharia, de medicina, de direito, que são as notas de corte mais altas, que muitas vezes ele tem pouca margem para erro numa FUVEST, no Enem. Que dicas você daria para o aluno, e aí já abusando de você, também para os pais? Sim, como que a família vestibulanda deve encarar essa terceira série para ter bons resultados? A gente já falou um monte aqui, mas consolida para a gente. Eu acho que o termo é esse mesmo, família vestibulando. A família vai fazer vestibular junto, não é só o aluno, né? Eles têm que participar do processo, eles têm que entender a dor que é fazer o vestibular, né? E facilitar o máximo possível para ele passar pelo processo. Não que seja um processo que ele vá sofrer. Existe o estresse, que a gente fala que é um estresse saudável, necessário. Que deixa ele alerta, pronto para trabalhar. Pronto, né? Para trabalhar, já que o vestibular é de alta concorrência. Mas é coisas assim, às vezes, mínimo. Eu tenho o lugar dele de estudo. Aquele lugar é sagrado, é o dele de estudo. Eu sempre falo isso para os alunos. Você tem que escolher um lugar onde você é a sua concentração máxima de estudo. Não marcar um churrasco com os amigos no sábado à tarde. Você tem simulado o sábado à tarde. Mas mais que isso, a gente fala com os pais. Ajuda, né? Pais, por favor, não façam um churrasco em casa. Para os pais que eu tô dizendo. Porque o coitadinho vai estar vindo fazer prova aqui, coitadinho entre aspas, né? Eu acho que ele é sortudo. Vem fazer prova e vai sair daqui 7h30 da noite. Então, deixa o churrasco para de noite, para quando ele chegar, ou para domingo. Para que não fique no simulado pensando, nossa, mas meus amigos estão lá no churrasco, eu estou aqui fazendo simulado. Então, é contribuir, né? É contribuir no sentido de não exagerar em cobrança. A pior coisa que um aluno vestibulando pode ouvir é: mas você viu que seu vizinho passou? Você viu que seu primo passou? Isso para eles bate na cabeça assim, é terrível. Então, a comparação, né? A comparação, eles têm que entender o filho e não cobrar a aprovação, cobrar o empenho. A comparação ela só é positiva quando ela te agrega, né? Isso. Quando você quer comparar porque eu quero estar ali. Eu gosto muito da comparação das boas práticas. Sim. Então, assim, eu tô comparando porque olha a atitude que ele teve, olha como ele resolveu, vou me espelhar nele e vou fazer mais ou menos desse sentido. Uma comparação do tipo... É um benchmark, né? Uma referência positiva. Seu colega estudou tanto que você está estudando e passou. Isso. Aí, ok. Não, olha, você está estudando muito pouco para se você quer passar, aí você desestimula ao invés de estimular. Então, você me lembrou um ponto, professor, desculpa te interromper, que a gente falava muito com os meninos da terceira série. Eu não usei esse exemplo ainda com eles esse ano, que eles ficam muito sensíveis, né? Então, o pai vem buscar um aluno no final do sábado, que eles têm aula sábado de manhã e simulado sábado à tarde. Aí ele vem sábado, no comecinho da noite, buscar o filho, e acontece duas situações distintas. A primeira, ele pega o filho e fala assim: nossa, filho, como é que você foi no simulado? Como é que foi a prova? Aí o filho: puxa vida, pai, você nem me convida para ir tomar um sorvete, já me pergunta como é que foi a prova. Ou a outra situação, o pai chega e fala assim: então, filho, vamos tomar um sorvete, vamos comer alguma coisa? Nossa, pai, nem se preocupou como é que eu fui na prova. Então, assim, qualquer coisa que às vezes o pai faça, o filho interpreta como não tão bom, né? Ou seja, ou não se preocupou comigo, ou se preocupou demais, porque eles estão sensíveis, não tenha dúvida. É uma fase difícil. Assim, para encerrar, né, essa pergunta que você me fez, eles não podem esperar resultados imediatos.
é uma construção de conhecimento no ano. Perfeito. Então, eles têm que confiar na orientação que eles têm, no time de professores, na coordenação, e seguir o plano de estudo deles. E no trabalho que eles executaram, né, durante o processo. Durante o ano. Isso. Então, ele vai construindo esse conhecimento. E é mais, né? É o que foi construído, num exagero absurdo, lá na alfabetização. Mas a Maria Eduarda agora, no 6º ano, essa rotina que ela está construindo, se for bem construída, ela vai chegar no final do ensino básico muito segura de que aquela jornada vai gerar um belo resultado para ela. Sim. Então essa é a construção da autoconfiança e de horas e horas de estudo, porque não é hora de estudo na 3ª série. É o estudo desde o 6º ano. Como é que foi o seu estudo? Aquele objetivo realista que a gente fala também. O aluno, às vezes, levou o ensino médio inteiro na flauta. Aí chega no 3º ano, agora eu quero passar na medicina da NASA. Não dá, não vai conseguir isso em um ano. Ele vai exigir dele 3 anos de estudo. Se ele não fez isso na 1ª, 2ª e 3ª série, ele vai fazer 2 anos de cursinho. Sim. Porque ele vai precisar, é aquela máxima, né? 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Ele vai precisar de 9 meses para poder ter um bebê. Então ele vai precisar de um tempo de estudo. Ele precisa de um treinamento mínimo, né? Que a gente brinca. Ele precisa, vamos lá, entre aspas, eu preciso de 3.000 horas de estudo em física. Pronto. Ele não consegue fazer isso em um ano, em física, em química, em matemática. Então, não cabe. Não cabe. Se ele começou fazendo isso lá no 1º ano, ele vai atingir as 3.000 horas lá. Né? Então, e a questão do... E aí o alto desempenho, eu queria destacar aqui para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala do acadêmico, se eu pudesse escolher 3, não chega a ser 3 disciplinas, mas 3 dedicações, o aluno se dedicar à matemática, se dedicar à interpretação de texto, à língua portuguesa e, acima de tudo, a fazer um bom texto, a saber escrever. Porque o aluno que sabe escrever, ele sabe ler. Não é o funcional, leio e escrevo, mas eu sei escrever, eu sei argumentar, eu tenho um repertório para um debate, eu tenho um repertório para uma argumentação. Isso me faz também saber ler um texto e julgar se esse texto é adequado, se não é, ter senso crítico. Então, e aí no mercado de trabalho ainda complementando o que você está falando, se posicionar. Exatamente. Vai saber se posicionar, ter a atitude correta e dizer, isso não dá. Exato. Eu vou seguir, vou parar, porque você tem análise crítica, você consegue, você está o tempo todo atento, né, ao que está acontecendo e você tem o posicionamento, o saber falar, o saber escrever. Né? É tão importante pra gente hoje, né? A gente só faz isso, a gente só se comunica o tempo todo. A nossa vida Mas o que ele está dizendo, inclusive, desculpa interromper, a análise crítica, ela, sabendo interpretar um texto, ele tem análise crítica e ajuda ele a aprender a química, a física, a geografia, não só Exato. O português. Saber ler e saber escrever não vai ajudar ele só no português, vai ajudar em todas as outras matérias. Na física, eu falo com os meus alunos, né, que são 3 disciplinas. Ele tem que interpretar o enunciado, identificar o conceito físico e depois fazer a álgebra ou a geometria da questão. Então ele tem que fazer texto, física e matemática. Por isso que a física é tão temida, porque são 3 matérias difíceis, com aspectos densos, que se ele não tem um repertório de leitura, ele vai ter mais dificuldade. E é o que o Pelisson falou, para você conseguir resolver questões com tranquilidade do Enem, fazer um bom texto, você tem que ter horas de voo. Tudo é prática, né? Você só vai jogar bem tênis se você tiver feito várias horas de aula e várias horas de treino e várias horas de paredão. Você só vai nadar bem se você tiver nadado quilômetros e quilômetros. E fazendo um paralelo para o mercado de trabalho novamente, você só vai conseguir ter uma análise, você vai conseguir fazer uma análise crítica da situação e do cenário que está ali para você e montar a sua estratégia e operacionalizar, se você conseguir interpretar lá no começo ali aquele cenário está ok. Senão a personalização e o resultado não acontece no final. Eu queria só pedir licença a vocês, eu queria compartilhar com o nosso pessoal 2 livros que eu considero super importantes quando a gente pensa no alto desempenho. A gente vai deixar aqui a descrição no vídeo aqui embaixo, que é o Essencialismo, né, do Greg McCall, que ele fala um pouco sobre o que a gente faz as escolhas que você disse. Então é como que eu crio a minha rotina e como que eu faço as escolhas em cima daquilo que é relevante para mim. E como que eu reduzo de tudo que eu preciso fazer para coisas que são de fato importantes.
coisas que vão agregar para mim, para minha família, para minha sociedade, e não aquela pessoa que é muito ocupada, mas não faz nada. Então, assim, ela tem que ter foco em coisas que são importantes. Então, esse livro do essencialismo é até um livro que eu peço para os nossos alunos de startup lerem, porque é um livro que a gente debate. Então, fica aqui a dica do essencialismo. E um outro livro, estou puxando aqui também para os nossos alunos que estão lendo, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né, do Círculo de Ouro, que é, de novo, a gente destacar propósito. Então, a gente vai deixar a descrição desses 2 livros aí para vocês, do Comece pelo Porquê e do Essencialismo, que são leituras que podem ajudar na identificação do propósito, que é o autoconhecimento e aonde eu quero chegar. Sem isso é muito difícil você performar. E a questão do essencialismo, que é qual é a essência do que eu tenho que fazer? Quais são as coisas que realmente importam? Como é que eu me conheço a ponto de falar assim, não, isso aqui eu não posso abrir mão, isso aqui é muito importante para mim. Eu mesmo vivi uma situação esse ano, em fevereiro, que o Pelisson foi fundamental nesse processo, que eu tive um probleminha no coração, o Pelisson falou, vamos já para o hospital, lembra, Pelisson? E esse momento, apesar de ter sido bem suave, não foi nada grave, me fez identificar que garantir a minha saúde é fundamental para mim, que até o momento eu achava que, não, tá tudo bem. Não estava. Então tinha um monte de coisa não boa. E quando a gente fala assim, não, hoje para mim, cuidar da minha saúde, ter um tempo para atividade física, ter um tempo para me alimentar bem, ter um tempo para chegar em casa e respirar e falar, bom, esses minutos aqui eu vou deixar os problemas ali fora e agora eu vou entrar em casa de uma forma mais leve. Tá todo mundo percebendo meu processo de mudança. E minha família ficou uma família mais legal. Mas é em cima do momento que eu falei, isso é importante para mim. Isso eu não posso abrir mão. E eu vou ser um professor melhor, um executivo melhor, um gestor melhor, um mentor melhor, se eu tiver mais saúde, se eu tiver mais centrado. Isso é absolutamente fundamental, mas foi uma escolha que a gente teve que fazer. Foi uma escolha que eu tive que fazer, que ninguém fez por mim. Não é minha esposa falando, vai, cuida da sua saúde, não é meu médico, não é o cardiologista, sou eu. Eu acho que é semelhante a outras decisões que a gente toma na vida, que eu vou levar a sério isso, porque isso é muito importante para mim e para quem está perto de mim. Então eu queria deixar esse testemunho aqui, porque é algo que eu acho que é super importante, porque tem um momento em que você acorda, seja lá para o que for. E aí, a partir daí, isso se tornando relevante para você, você vai fazer bem feito, né? Gente, eu queria agradecer demais o papo de vocês. A gente passaria horas aqui conversando sobre o alto desempenho, sobre dicas. Lembrando que para o colégio é algo super importante e a gente enxerga o alto desempenho muito associado ao nosso propósito, à nossa missão, aos nossos valores, às pessoas que a gente convida para estar aqui, porque você citou sua filha e os meus filhos também estudam aqui. É uma responsabilidade enorme ter essas crianças sob nossa guarda tantas horas por dia e poder trazer para elas boas reflexões, poder trazer para elas bons hábitos, poder trazer para elas bons exemplos. Eu acho que isso é mais do que o ensinar as disciplinas, tão importante quanto. Então, assim, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por vocês terem assistido a gente até o final. Comenta aqui embaixo, deixa algum tema que você achou interessante, que você gostaria que a gente debatesse mais. A gente pode convidar os nossos convidados aqui mais uma vez para debater algum assunto mais específico. Com certeza eles vão voltar. Agradeço muito. Deixa seus comentários, compartilha com quem você acha que precisa entender um pouquinho mais o que é alto desempenho. E a gente se vê no próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau. Agradeço. Tchau, tchau.